Bom dia, pessoal. Entramos aí hoje na nossa segunda aula do dia 21/3 de 2020, beleza? Nossa aulinha de realização do ativo. Então, pessoal, o material em PDF já está postado, beleza? Lá na plataforma do SGA e na plataforma do Canvas. E aí depois vocês acompanham essa videoaula, né, com o material. Então é importante todo mundo abrir o material aí, né, na hora que for assistir a videoaula, e acompanhar a videoaula com o material que eu já postei para vocês lá, tá? Beleza? Então, turma, recapitulando aí, na última aula, que foi a primeira aula, né, do sábado passado aí, nós vimos pedido de restituição, beleza? É aquele procedimento em que um terceiro tem um bem indevidamente arrecadado pelo administrador judicial e aí ele vai pedir a restituição desse bem, tá? Tranquilo? Então depois todo mundo, né? Quem não assistiu ainda, assista a videoaula de pedido de restituição que já está postada no Canvas, né? Na plataforma Canvas, e o material em PDF também no Canvas e no SGA. Agora, dando sequência aí, nós vamos estudar a realização do ativo. E que assunto que é esse, turma? Prestem atenção. Esse tema, ele é muito importante porque ele envolve aí uma das principais atribuições do administrador judicial, tá? Que é justamente realizar o ativo, ou seja, alienar os bens da massa, transformar, portanto, a massa falida em dinheiro, para então poder solucionar o passivo, tá? Para então poder pagar os credores na ordem definida pela legislação. Tranquilo? Então, esse é o procedimento que a gente vai estudar hoje, tá? É a realização do ativo, ou seja, como o administrador vende os bens da massa, tá? É essa que é a ideia aqui, beleza? Como que ele faz a transformação da massa em dinheiro para então poder pagar os credores. Então, turma, o procedimento de realização do ativo, ele começa regulado lá no artigo 139, tá? Já está aí no material de vocês. Eu coloquei aqui, só a título de curiosidade aí, a Mesbla, né? Os mais novos aí não vão conhecer essa empresa. Essa empresa é uma empresa, quem é mais velho aí que lembra da Mesbla, né? A Mesbla, ela teve sua falência decretada na década de 90. Era uma grande varejista, tá? Uma grande empresa varejista. Tinha loja ali, uma grande loja no centro de Belo Horizonte, né? Já faliu há muito tempo, mas só para ver aí como que grandes marcas, grandes empresas, né, podem quebrar, podem ir à falência, tá? Coloquei só a título de curiosidade aí para vocês o casozinho da Mesbla. Os mais velhos aí, quem tem a minha idade, enfim, é que vão lembrar dessa empresa, tá? Então, turma, o artigo 139 começa a regular a realização do ativo na falência, tá? Então nós temos lá, ó, logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo. Então logo de cara todo mundo já tem que saber, realização do ativo é um procedimento conduzido pelo administrador judicial, tá? Ele é o responsável por alienar os bens da massa, beleza? Por vender os bens da massa. E aqui eu coloquei trechos de doutrina para vocês aí, coloquei o nosso querido Marlon Tomazetti, né? Um excelente doutrinador aí do direito empresarial, né? Membro do Ministério Público. Coloquei aqui o professor da PUC São Paulo, Fábio Ulloa, também falando sobre a realização do ativo. Importante todo mundo aí fazer a leitura, né,
desse material que eu postei para vocês, tá? Bem como buscar a doutrina, né? Lá na biblioteca virtual da PUC, nós temos lá essas doutrinas à disposição, tá? Tanto do Marlon quanto do Fábio Lhoa Coelho. E aí, turma, o que é importante a gente saber sobre realização do ativo? Primeira coisa, o artigo 140, que está na sequência aí, ó, vai definir as formas de realização do ativo. Então vejam, o administrador judicial ele não pode vender os bens da massa de qualquer jeito, tá? Ele tem que observar as formas, né? As formas de realização do ativo nada mais são que como devem ser feitos, né, os procedimentos de venda dos bens da massa, né? É o como vender, tá? Isso que significa forma de realização do ativo. Então, a lei vai definir no artigo 140 essas formas e o administrador judicial é obrigado a seguir essas formas do inciso 1º, que vocês estão vendo aqui no artigo 140, para o inciso 4º, tá? Então, ele tem que seguir essa ordem que está aí no artigo 140 na hora de fazer a venda dos bens. Então, como que tem que ser feita essa venda dos bens? Presta atenção. Primeiro, o administrador, na hora que ele vai vender, que ele vai realizar o ativo, ele tem que buscar vender a empresa toda, tá? Essa é a primeira forma de realização do ativo, é a forma que mais arrecada dinheiro para a massa falida. Ele tem que tentar vender a empresa como um todo. O artigo 140 vai dizer lá, ó, todo mundo dando uma lida nele, ó. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada a seguinte ordem de preferência. Então ele tem que ir do primeiro para o último inciso. Então o primeiro vai dizer alienação da empresa com a venda de seus estabelecimentos em bloco. Então vejam, aqui, turma, vai abranger a venda da empresa toda, beleza? A empresa vai ser alienada em bloco. Todas as unidades, as filiais, os estabelecimentos empresariais estão sendo alienados em bloco, beleza? Em conjunto. A ideia é vender a empresa toda. E por que isso? Porque lá no Empresarial 1 vocês estudaram um conceito importantíssimo aqui no direito empresarial, que é o conceito de aviamento. O que é aviamento? Aviamento é a capacidade do estabelecimento empresarial de gerar lucro, tá? Esse aviamento ele pode ser subjetivo e objetivo. Subjetivo é quando é do empresário, objetivo é quando é do estabelecimento. Então vejam, a venda da empresa toda, ela gera mais valor para a massa porque está se transferindo o aviamento. Ou seja, o estabelecimento ou os estabelecimentos empresariais, eles já estão organizados de forma a prestar atividade, de forma a prestar o serviço, tá? Então, essa que é a ideia da venda da empresa em bloco. Quem comprar, quem arrematar a empresa, já vai meramente assumir esses ativos e dar continuidade à atividade, né? A atividade ela já está apta a gerar lucro, a produção, beleza? Por quê? Porque os bens estão todos já organizados, né? Estão todos inseridos ali na fábrica, né? Na unidade produtiva. É o que a gente chama de plug and play, né? Que traduzindo aí do inglês para o português, você plugou e está jogando, né? Então o empresário que vai comprar a empresa falida toda, ele apenas vai expandir as suas atividades se utilizando daquela infraestrutura que ele já está adquirindo ali, beleza? Que ele comprou, né? Então, os bens do empresário organizados no estabelecimento empresarial, eles têm muito mais valor do que se forem vendidos isoladamente, beleza? Daí que a regra é vender a empresa toda. O concorrente, ele tem interesse em já adquirir
os ativos do falido para expandir sua atividade, para expandir a sua fatia do mercado, né? Vamos imaginar aí o caso da Oi. A Oi está em recuperação judicial. Tem várias empresas que são concorrentes da Oi que estão de olho nos seus ativos, né? Então nós temos a Vivo querendo comprar grande parte desses ativos, beleza? Vamos supor que a Oi vá à falência, a Vivo vem, compra a Oi e aí toda aquela estrutura que a Oi possui de instalações, torres de celular, cabeamento subterrâneo, tudo isso a Vivo já vai se apropriar imediatamente e passar a produzir e prestar o seu serviço através desses ativos, né? Que já estão organizados, que já estão montados, estruturados e aptos ao desenvolvimento da atividade. Então, a prioridade do administrador judicial tem que ser essa, tem que ser de vender a empresa toda, né? Eu tenho mais empresários interessados em adquirir a empresa já montada, já estruturada, do que empresários interessados em comprar ativos isolados, bem separadamente, tá? Então, a prioridade do administrador tem que ser vender a empresa toda. Por quê? Porque assim ele consegue adquirir mais valor, já que existe ali o aviamento, que é essa capacidade de produção já apta a gerar o lucro, beleza? Tranquilo isso aqui? Então ótimo, turma. Se o administrador não conseguir vender a empresa toda, aí ele tem que ir para o segundo requisito, tá? O segundo requisito aqui vai ser a alienação da empresa com a venda das filiais, das unidades produtivas isoladamente. Então vejam, ele não conseguiu achar comprador para a empresa toda, beleza? Então agora ele vai vender os bens de forma... vai vender as filiais, os estabelecimentos de forma separada, tá? Então ele vai achar comprador, né? Vai fazer o leilão da filial de Betim, vai fazer o leilão da filial de Contagem, beleza? Vai fazer o leilão da filial de Belo Horizonte. Aqui ele está dando prioridade para quê? Para a venda das filiais, das unidades produtivas separadamente. Mas ainda assim ele está fazendo a venda do estabelecimento. Ele não está vendendo bem separadamente. O que ele está vendendo é a filial toda. Beleza? Então, aqui ainda vai se encontrar a ideia do aviamento, tá? Por quê? Porque ele está vendendo uma fábrica inteira, que é uma filial da empresa, situada em determinada localidade, né? Então, essa que é a ideia, né? Quem compra, às vezes o empresário, o concorrente, ele não está interessado em adquirir todos os ativos, né? Então ele vai adquirir ali apenas uma das filiais que está próxima ali do seu próprio estabelecimento empresarial, né? Ou então está situada numa região que ele quer expandir as atividades para lá, tá? Então ele vai buscar adquirir apenas aquela filial do empresário, né? E não toda a empresa. Então, o administrador tem que seguir essa preferência. Primeiro ele tenta vender tudo. Não deu para vender tudo, agora ele vai tentar vender as filiais separadamente. Mas ainda assim, os estabelecimentos, beleza? Individualizados ali, tá? Beleza? Essa é a segunda forma de realização do ativo. Não conseguiu o comprador, não foi bem sucedido nessa realização, então agora ele vai para a terceira forma de realização do ativo, que é alienar os bens em bloco. Então ele não conseguiu vender a empresa toda, não conseguiu vender os estabelecimentos separadamente, restou para ele agora vender os bens, beleza? Que compõem os estabelecimentos. Nessa forma, ele tem que agregar os bens, tá, turma? Primeiro, ele não pode vender os bens separadamente sem antes tentar vender os bens em conjunto. Então o que ele tem que fazer aqui? Ele tem que agregar uma funcionalidade, beleza? O ideal é que ele faça isso. Então ele vai unir ali máquinas, ele vai unir ativos ali que prestem uma determinada funcionalidade dentro da empresa e vai buscar
comprador para esse conjunto de bens. E por que isso também, turma? Vamos pensar aqui, né? Se ele vende a empresa toda, na primeira forma de realização do ativo, ele está fazendo um leilão, né? O leilão, ele é custo para o empresário, beleza? Ele é custo para a massa falida, né? Tem que pagar o leiloeiro, né? Daqui a pouco a gente vai ver as modalidades de realização do ativo, né? Que são os meios pelos quais se faz a venda. Isso é custo, né? Você fazer leilão é custo, tem que contratar leiloeiro, beleza? Então vejam, se ele vende a empresa toda, ele está fazendo um leilão só, né? Ele está comunicando os interessados uma vez só da realização do leilão, né? Tudo isso é custo. Então, se ele tem que fazer a venda de vários bens separadamente, às vezes ele vai ter que fazer mais de um leilão, vai ter que fazer vários leilões. Isso tudo é custo, beleza? Para a massa falida, está drenando recursos da massa que são imprescindíveis para o pagamento dos credores. Beleza? Tranquilo isso aqui? Então, muito importante. Então, na terceira forma, ele tem que tentar vender os bens, mas em conjunto, agregando ali o máximo de bens possíveis e fazendo o leilão desses bens. Se não for possível, aí ele vai para a última forma, que é a pior de todas para a realização de ativo, que é vender os bens separadamente. Beleza? Então, lá no inciso 4º, do 140, a gente vai ter a alienação dos bens individualmente considerados, tá? Essa é a pior forma de realização do ativo, tá, turma? Por quê? Porque ele está vendendo aqui os bens individualmente. O bem individualmente, ele não tem tanto valor igual se ele tiver dentro da empresa, né? Se já tiver ali organizado, né, junto com os demais bens aptos aí para desenvolver atividade, tá? Tranquilo? É isso que é aviamento. Então, o bem separado, ele é um bem separado, né? Ele tem ali uma função limitada, né? Beleza? Então, é a pior forma de realização do ativo, é a que menos vai gerar recursos para a massa, tá? É a que menos vai gerar recursos para a massa, é ele tentar vender os bens separadamente. Então, o administrador tem que seguir essa ordem, tá? Tem que seguir essa ordem. Do inciso 1º para o inciso 4º é a ordem de preferência na realização do ativo. Beleza? Tranquilo? Então, é importante destacar aqui, né? Parágrafo 1º diz que o administrador pode adotar mais de uma forma de realização do ativo, tá? Ele não conseguiu vender a empresa toda. Aí ele conseguiu, por exemplo, vender uma filial de contagem, ele conseguiu comprador para ela. Já para outra filial ele não conseguiu comprador, então ele vai adotar aqui a venda dos bens em conjunto, né, do inciso 3º, tá? Então vejam, ele está buscando, né, mais de uma forma de realização do ativo, mas sempre observando a ordem de preferência, tá? Além disso, ele pode começar a realizar ativo lá no início do processo, tá? Que é o parágrafo 2º está falando aí, ó. Lá no início do procedimento, ele já tem que arrecadou os bens, avaliou os bens, antes mesmo de formar o quadro geral de credores, que a gente já viu como é que forma, né? Naquele procedimento de habilitação de crédito, que está regulado lá a partir do artigo 7º, antes mesmo de formar o quadro, o administrador já pode ir fazendo a realização do ativo. Tranquilo aí, meus queridos? Então, beleza. Aí é o seguinte, turma. O que é importante aqui ainda a gente saber? Eu coloquei aí para vocês. Mais doutrina, beleza? Eu coloquei a professora Wilges, tranquilo. Depois todo mundo dá uma lida aí, que é importante. Ela explicando essa dinâmica aí das formas de realização do ativo, tá? E aí, turma, é o seguinte, a gente vai trabalhar uma regrinha que é importantíssima, que aí eu vou pedir para vocês baixarem o nosso material aí, lá pro item 1.5, daqui a pouco a gente volta aí nos demais,
mas é porque eu gosto de falar desse item 1.5 antes, tá? Da gente falar das modalidades. O que é isso aqui? Presta atenção. Sucessão das obrigações do falido. Nós vamos trabalhar com o artigo seguinte aí, tá? O artigo 141 da Lei de Falência. O que significa isso? Presta atenção, turma. Sucessão das obrigações do falido. Primeira coisa, todo mundo buscando aí o artigo 141. Primeira coisa, os credores do empresário, eles se subrogam no produto da alienação, tá? Então o que significa isso? O administrador vai adotar lá as formas de realização do ativo, vai vender os bens. Vender os bens vai entrar um monte de dinheiro na massa. Os credores se subrogam nesse produto da alienação, tá? O que significa isso? Aquele montante de dinheiro que foi arrecadado com a venda dos bens, agora é dos credores, beleza? É dos credores. Eles são titulares desses valores, obviamente, vão fazer jus a esses valores lá na hora que o administrador for fazer os pagamentos, o procedimento de solução do passivo, tá, turma? Beleza? Importante isso aqui. Então, o artigo 141, inciso 1º, define essa subrogação. Todo mundo lendo ele aí, ó. Vamos ler o artigo 141, caput. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, as formas, né? Promovidas sob qualquer das modalidades de que trata este artigo. 1. Todos os credores, observada a ordem de preferência definida no artigo 83 da lei, subrogam-se no produto da realização do ativo, ou seja, passam a ser titulares do valor auferido com a venda dos bens. E aí, turma, vem a regrinha do inciso 2º, que eu destaco como sendo um dos pilares da lei de falência, tá? O inciso 2º aqui, ó, é um dos pilares da lei de falência, tá? Todo procedimento falimentar, né, ele tem chance de sucesso em razão dessa regra. Por quê? O que vai definir aqui? O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho. O que é isso aqui, turma? Presta atenção. Quem compra empresa falida, compra a empresa totalmente limpa, beleza? Ou seja, não herda as dívidas do empresário falido. Quem compra empresa falida não herda as dívidas do empresário falido. Vai comprar a empresa zerada, beleza? Não há sucessão, beleza? Essa é a regrinha de não sucessão das obrigações do falido para quem arremata a empresa no leilão, em falência. E detalhe que é importantíssimo, não sucede nem nas obrigações trabalhistas e nem nas obrigações tributárias. Beleza? Isso aqui é importantíssimo, né? Nem mesmo obrigação trabalhista, nem mesmo obrigação tributária. É nenhuma obrigação, beleza? Não vai suceder em nada. Por quê? Porque se houvesse a sucessão, turma, o que ia acontecer? Ninguém ia querer comprar uma empresa falida que tem um passivo enorme, né? Uma empresa falida tem um passivo enorme. Quem que ia se interessar por comprar uma empresa falida se além de pagar pelos ativos, ainda herdasse as dívidas, né? Então, essa regra vem para tornar a aquisição de empresa falida uma oportunidade de negócio. Adquirir empresa falida, turma, é oportunidade de negócio. Por quê? Porque você tem a oportunidade de adquirir ativos que estão depreciados no mercado em razão da falência e ainda não vai herdar as dívidas, né? Você ainda não vai assumir o passivo, percebem? Então isso torna a aquisição de empresa falida
um negócio, beleza? Interessantíssimo para o concorrente, né? O concorrente tem a possibilidade de expandir suas atividades a um custo muito mais baixo do que se ele estivesse comprando a empresa saudável. Beleza? Isso é muito importante, turma. Vamos lembrar aqui, ó, lá no Empresarial 1 vocês estudaram o trespasse, né? Tá lá no artigo 1145, 1146 da Lei 11.101, beleza? O que nós temos ali? Presta atenção. Quem compra uma empresa saudável fora do âmbito da falência vai herdar tanto os créditos quanto as dívidas, beleza? Vai suceder nas obrigações, né? Fora da falência, quem compra uma empresa herda as dívidas, beleza? Herda normalmente as dívidas. A reforma trabalhista do Michel Temer, por exemplo, colocou que o trabalhador, quando ocorre a venda da empresa, ele só pode agora cobrar de quem comprou a empresa, né? Se ele tiver crédito trabalhista para receber, o crédito trabalhista fica para quem adquiriu a empresa, beleza? O sucessor. Lá no CTN também nós vamos ter a regrinha, né? Da assunção da dívida tributária, beleza? Tá lá no artigo 133, né, do CTN e seguintes, beleza? Ou seja, quem está comprando vai herdar as dívidas. Na falência, não, tá? Na falência, quem compra a empresa na falência não herda dívida nenhuma. Daí se dizer que comprar a empresa falida é uma oportunidade de negócio, beleza? Então vejam, por isso que eu digo que essa regra é o pilar, é um dos pilares de sustentação do procedimento falimentar. Por quê? Porque vai ter gente interessada em adquirir os ativos, consequentemente vai entrar dinheiro na massa e vai possibilitar que os credores recebam seus créditos, né? Beleza? Tranquilo isso aqui? Estamos vendo agora aí, ó, a Vivo, né? A Vivo e a TIM estão disputando os ativos da Oi, beleza? Estão querendo adquirir os ativos da Oi, né? Que está numa situação extremamente complicada lá em recuperação judicial, beleza? Eles comprando esses ativos, elas comprando esses ativos, né? A Vivo é a Telefônica Brasil, né? A TIM é a Telefônica Espanhola. Eles adquirindo esses ativos, vai entrar aquele monte de dinheiro que vai possibilitar pagar os credores, beleza? Então vejam, turma, isso é muito importante. Quem compra empresa saudável é herdar as dívidas, beleza? Onde que a gente vai ter essas regras? Código Civil, artigo 1145, 1146, CLT, artigo 448, CTN, artigo 133, beleza? Vai herdar as dívidas. Agora, na falência não, beleza? Artigo 141 da Lei de Falência tira, né, a sucessão nas dívidas do falido de quem arremata a empresa no leilão, né, nas demais modalidades que a gente vai estudar aí. Tranquilo isso aqui, turma? Agora, é óbvio que em alguns casos essa regra não vai se aplicar. E aí o parágrafo 1º do artigo 141 aí vai nos dar a exceção à regra de não sucessão, tá? Então vamos lá, ó, presta atenção. O parágrafo 1º vai falar assim, ó: o disposto no inciso 2º do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for: primeiro, sócio da sociedade falida ou sociedade controlada pelo falido. Isso aqui não faz o menor sentido, né? Imagine, o sócio da sociedade falida, se ele está adquirindo os ativos, é óbvio que ele vai herdar as dívidas, tá? Em última instância aqui é o próprio falido que está adquirindo os bens, né? Então é óbvio que ele vai adquirir as dívidas, senão ficaria muito fácil fraudar o procedimento falimentar, né? Se é o sócio da sociedade ou é uma sociedade, né, que é controlada pelo falido, né? Ou seja, a gente está diante ali de uma holding, tá? Vocês estudaram lá no Empresarial 2,
a gente está diante de uma holding, né, que é uma sociedade que adquire participações de outras sociedades, controlando essas sociedades. Então, faliu aqui, né, a controladora, se ela adquirir os ativos, é óbvio que ela vai herdar as dívidas, né? A gente está numa relação de sociedades coligadas, né? Que formam um grupo econômico, tá? Aí a lei de falência vai excetuar essa regra, beleza? Então, quem compra empresa falida, se for sociedade controlada pelo falido, se for, ou seja, sociedade em situação de grupo econômico, vai ter sucessão, tá? Aí vai ter sucessão. Ou sócio de falido. Parente, né, em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo afim, o inciso segundo aí, né? Ou de sócio de sociedade falida, beleza? Aí é óbvio, né? A gente está falando aqui de empresário individual, por exemplo, né? Aí vem o parente lá, o tio, e compra os ativos, né, daquele empresário individual. É óbvio que vai ter sucessão, senão, mais uma vez, seria fácil fraudar o procedimento falimentar, né? Eu deixo a empresa falir, pego lá o meu tio, mando ele comprar a empresa, a empresa continua na figura do meu tio e não há qualquer sucessão de dívida, né? Então, para evitar essa prática maliciosa aí de fraude, se justifica aí o inciso segundo e o inciso terceiro, que vai definir aquela pessoa que é identificada como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Ora, turma, muito simples isso aqui, né? Quem que é o agente do falido? É o famoso laranja, tá? É o famoso laranja. O laranja vem, compra a empresa passa a ser desenvolvida na figura do laranja e quem está por trás é o próprio falido, né? E aí, se não fosse assim, a gente teria uma grande fraude, né? Já que o laranja ia comprar a empresa sem qualquer dívida, né? Limpa, beleza? Então, nesses 3 casos, quem compra herda as dívidas, beleza? Quem compra herda as dívidas. Se nós estamos fora desses 3 casos, quem compra empresa falida não herda dívida alguma, tá? Compra a empresa limpa. Lembrem-se disso, que não acontece quando alguém compra empresa saudável. Quando alguém compra empresa saudável, está herdando tanto dívida quanto crédito, beleza? Tanto obrigações civis, quanto trabalhistas, quanto tributárias, beleza? Tranquilo aí, meus amigos? Então, importantíssimo o artigo 141, tá? Agora, turma, vamos subir aí novamente, vamos voltar lá para o artigo 142. Eu coloquei ele antes aí, porque eu gosto de diferenciar as formas das modalidades, porque é muito comum as pessoas confundirem isso, tá? Então, agora voltando aí para as modalidades de realização do ativo, que não se confundem com as formas de realização do ativo, tá? O que é modalidade de realização do ativo? Turma, presta atenção. 3 são as modalidades de realização do ativo, tá? Então, muita atenção com isso aqui. Modalidade significa perguntar por quais meios o administrador judicial vai fazer a venda dos bens. Por quais meios o administrador vai fazer a venda dos bens, né? Lá nas formas a gente viu como ele vende, né? Ele tem que tentar vender a empresa toda, se não deu certo, filiais separadamente, etc. Aqui é o meio. Então são 3 os meios, né? Que o artigo 142 chama de modalidades. Leilão, proposta fechada e pregão, tá? Inciso 1º, 2º e 3º aí do 142. Então vejam, turma, o que é isso aqui? Presta atenção. Primeiro, né? Leilão. Leilão, todo mundo sabe o que é um leilão, né? Quem nunca viu um leilão, acorda às 7 horas da manhã no sábado, no domingo, e assiste o Canal Rural, vocês vão ver leilão de boi lá, tá? Tranquilo? Também tem o Canal Rural também na TV a cabo, né? Que o tempo inteiro fica passando leilão de boi. Aquilo ali é um leilão, tá? O leilão, se vocês estudar lá no Empresarial 1,
ele é um procedimento conduzido pelo leiloeiro, que é um auxiliar do comércio, né? Previsto lá na Lei 8934 de 94, né? A Lei do Registro Público de Empresas Mercantis. O leiloeiro, para desenvolver sua atividade de forma regular, ele tem que estar matriculado na junta comercial, tá? Depois vocês consultem lá o material, né, na junta comercial, consultem lá o site da junta comercial, busquem lá os leiloeiros, vocês vão ver lá os leiloeiros estão todos organizados lá no site da junta, né, em ordem alfabética, tá? Tem tanto pessoas físicas que prestam esse serviço de leilão, quanto pessoas jurídicas, né? Aqui, aí subindo o anel rodoviário 040, sentido Rio de Janeiro, tem uma empresa de leilão ali, tá? A Bolsa de Leilões, à direita de quem está subindo, sentido Rio de Janeiro, tá? Tem o Palácio dos Leilões, né? Tem várias empresas aí que prestam serviço de leilão, tá? E esse é o ponto. O leilão é aquele procedimento via lances orais, né? O administrador vai especificar os bens que vão ser leiloados, vai marcar lá, vai contratar o leiloeiro, né? Essas empresas, a massa paga essas figuras, tá? Mas para frente, na hora que a gente for ver a solução do passivo, nós vamos ver como se custeia essas despesas com a realização do ativo, tá? Já vou adiantar para vocês aqui, é tudo credor extra concursal, né? Recebe antes dos concursais. Então, o leilão é esse procedimento via lances orais, né? Os interessados em adquirir os bens, eles vão disputar a coisa, beleza? E aí, aquele que deu o maior lance, né, vai levar a coisa no leilão, beleza? Normalmente esses leilões hoje são todos feitos virtualmente, tá? Essas empresas oferecem o serviço de leilão virtual, e aí todo mundo entra lá na página da empresa, se cadastra lá previamente, e aí vai ter o dia, a hora, né, que vai ocorrer esse leilão, beleza? E aí nós vamos ter a realização do ativo através do leilão, beleza? Que é um procedimento aí por lances orais, conduzido pelo leiloeiro, que é esse auxiliar do comércio, matriculado lá na junta comercial, tá? Beleza? Na sequência, nós temos o procedimento de propostas fechadas. Qual que é a modalidade de propostas fechadas? Turma, presta atenção, muito simples. O juiz, né, ele vai marcar o dia, a hora e o local em que os interessados vão apresentar suas propostas de aquisição do ativo em envelopes lacrados na sede do juízo, né? Normalmente é na sede do juízo, tá? E aí quem quer adquirir a empresa, né, ou adquirir ativos, ou adquirir filiais, depende do que está lá sendo alienado, vai apresentar a sua proposta em envelope lacrado, né? O administrador ele vai estipular um valor mínimo, que é o valor de avaliação da coisa, né? Quando ele arrecada os bens, ele avalia os bens. Então vai começar pelo aquele valor de avaliação, que é o valor mínimo da proposta. Então os proponentes montam suas propostas, colocam no envelope, lacrou o envelope, apresentou para o juiz, né? No dia e na hora que o juiz definir. Depois o juiz vai designar o dia, a hora e o local onde essas propostas vão ser abertas e lidas na presença de todos os interessados. Aquele que deu a proposta mais alta vai levar a coisa, tá? Essa modalidade é muito interessante porque está todo mundo jogando no escuro aqui, né? Está todo mundo jogando no escuro. Então a tendência é que os proponentes, né? E aí lembrando daquela lógica que não tem sucessão, né? Vira um negócio adquirir ativo de empresa falida, adquirir a empresa falida, vira um negócio, né? Porque o valor está depreciado e ao mesmo tempo não tem sucessão. Então veja, está todo mundo julgando aqui no escuro, ó.
a tendência é que os proponentes coloquem propostas mais altas para garantir a aquisição da coisa, tá? Então é muito interessante o procedimento de proposta fechada porque ele joga o preço para cima, né? E aí, consequentemente, entrando mais dinheiro na massa, se paga mais credor, né? É mais interessante para o procedimento falimentar, beleza? Tranquilo? Então esse é o procedimento de proposta fechada. E por último, o procedimento de pregão. O que é o pregão, turma? Presta atenção. Pregão é o que a gente chama de modalidade híbrida de realização do ativo, tá? Por que isso? Porque o pregão ele vai congregar as duas modalidades anteriores na mesma modalidade. Então, o pregão ele vai ter duas fases, tá? Primeira fase é a fase de proposta fechada, depois vem a fase de leilão, tá? Esse é o pregão. Então vejam como é que funciona o pregão, presta atenção. O pregão ele vai começar com uma fase de proposta fechada. Então, nós já vimos aí, né? Proposta fechada, o juiz vai designar o dia, a hora e o local em que os interessados vão apresentar suas propostas em envelopes lacrados lá na sede do juízo, né? E depois o juiz vai designar o dia, a hora e o local onde essas propostas serão abertas e lidas na presença de todos os proponentes. Aquela que for maior vai levar. Só que aqui é um pouco diferente, porque aqui é o seguinte: o juiz vai designar o dia, a hora e o local, os interessados vão apresentar as propostas, aí quando abrir as propostas e fizer a leitura, vão se classificar para o leilão aquelas propostas que não forem inferiores a 90% da maior proposta ofertada, beleza? Então vejam, começa com proposta fechada e vai depois para o leilão. Então lá na proposta fechada, os proponentes vão ter que se classificar para o leilão. Então eu vou ter uma proposta que vai ser a mais alta, e aí, para se classificar para o leilão, vão se classificar somente aquelas propostas que não forem inferiores a 90% dessa maior proposta que foi ofertada nessa primeira fase, tá? Então isso é muito importante. Então se eu tiver lá quatro licitantes, 4 proponentes, tá? Eu tenho um proponente que apresentou a sua proposta de 100 mil pela coisa, beleza? Apresentou uma proposta lá de 100 mil pela coisa. Tem um segundo que apresentou uma proposta de 98 mil. Tem um terceiro que apresentou uma proposta de 95 mil. Tem um quarto que apresentou uma proposta de 89 mil, né? Então, obviamente, dos 4 aqui, quem que vai classificar para o leilão e vai disputar a coisa lá no leilão agora? A, B e C, tá? O D de 89 mil, a proposta dele é inferior a 90% da maior proposta que foi de 100 mil do proponente A. Então o D está fora, pulou fora. Agora nós vamos ter a segunda fase do pregão com esses 3 proponentes disputando a coisa. E o leilão aqui agora, ele vai começar, nessa segunda fase do pregão, que é o leilão, ele vai começar com a maior proposta ofertada, de 100 mil, beleza? Então, o proponente B, que tinha dado 98 mil, se ele quiser levar a coisa, ele tem que dar uma proposta maior que a do proponente A, maior que 100 mil. E aí, vejam, turma, no leilão o valor vai subindo, porque aqueles 3 proponentes ali, no exemplo que eu acabei de dar, vão disputar a coisa, beleza? Se vão disputar a coisa, o valor vai subindo, ó, beleza? Tranquilo isso aqui? Isso é muito importante, tá? O pregão é muito utilizado na prática aí na hora de realizar ativo na falência, beleza? Muito utilizado. Então, turma, vejam, esse é o procedimento, tá? Começa com a proposta fechada, vai classificar para o leilão aquelas propostas que não forem inferiores a 90% da maior proposta ofertada, aí as partes vão
disputar agora no leilão, né, o bem, começando o leilão, que é essa segunda fase do pregão, pela proposta de maior lance aí, né? E aí tem um detalhe que é importante, que é o seguinte: isso aqui é muito importante, tá? Essa proposta que foi a maior, né, ela é considerada lance no leilão e esse proponente está obrigado a cumprir com esse lance. Então o que significa isso? O leilão já vai começar pelo valor da maior proposta e o proponente está obrigado a cumprir com essa proposta. Então, se o proponente B de 98 mil e o C de 95 mil não quiserem cobrir, o proponente A de 100 mil leva a coisa para 100 mil e ele tem que honrar com a proposta, né? Isso aqui é uma proposta jurídica, tá? Isso significa que nós temos que trabalhar um ponto aqui que é o seguinte: quando o maior proponente ele não comparece no leilão. Isso é muito interessante, tá, turma? Vamos supor que a gente tá tendo lá o pregão, teve lá a primeira fase do pregão, as propostas fechadas, e aí classificaram lá os 4, beleza? Aliás, os 4 não, o D estava fora, que ele deu a proposta de 89. Classificaram lá os 3 primeiros, A, B e C. E aí na hora do leilão, no pregão, o A não aparece, beleza? Ele não aparece no leilão. Então o que vai acontecer aqui? Presta atenção. Se o bem for arrematado pelo B ou pelo C num valor inferior à proposta do A, que foi a maior, o A vai ficar devendo a diferença para a massa falida, tá? Porque o que pode acontecer aqui? O A não apareceu no leilão. Então, se ele não apareceu no leilão, o leilão vai começar pelo segundo maior lance, que é o de 98 mil do B. Se o C não quiser cobrir a proposta e o B levar o bem por 98 mil, que foi o lance que o B deu, então o A, como ele deu o lance de 100, ele vai ficar devendo a diferença para a massa, que é os 2 mil. Que poderia ser 2 milhões, né? Poderia ser 200 mil, beleza? Depende do valor. Então, isso é um negócio muito sério, porque quem faz proposta em pregão e essa proposta é considerada a maior, vai gerar a classificação do pessoal todo para baixo para participar do leilão. Se esse maior proponente não aparecer no leilão e a coisa for vendida por um valor menor do que ele propôs, ele fica devendo a diferença para a massa, tá? Isso é importantíssimo, viu, pessoal? E aí o administrador judicial, ele vai cobrar esse proponente, tá? Ele vai cobrar judicialmente, ele vai executar essa proposta. Isso aqui é uma proposta jurídica. O que significa isso? Artigo 427 do Código Civil. Vocês já estudaram isso aí, lá no Direito Civil, né? A proposta obriga o proponente nos termos em que é feita. Beleza? Está lá no 427 do Código Civil. É uma proposta jurídica. Então, se o cara fez a proposta, depois não compareceu no leilão e o bem foi arrematado por um valor menor, ele está gerando prejuízo para a massa. Por quê? Porque ele definiu uma classificação lá de proponentes, né, com a sua proposta. Então, nós temos aí que ele vai ser cobrado pela diferença. Beleza, pessoal? Tranquilos aqui? Importantíssimo isso, tá? Um outro detalhe aqui que é importante, né? A coisa pode ser vendida por valor inferior ao de avaliação, tá? É a regrinha do 142, parágrafo 2º aí, ó. Todo mundo depois dá uma olhada nela, tá? O que vai acontecer aqui? O administrador, já expliquei para vocês, ele avalia os bens, né? Depois que ele arrecada. E começa o leilão, né? Começa a proposta fechada sempre por esse valor de avaliação. Só que pode ser que ninguém se interesse em adquirir a coisa por aquele valor que o administrador atribuiu, né? Então a coisa pode ser vendida por valor inferior, tá?
Isso não é proibido, não. Não há alternativa, né? O administrador tem que vender, tem que realizar, tem que botar dinheiro para dentro para pagar os credores. Se o ativo da empresa é extremamente depreciado, pode ser que se obtenha um valor a menor nessa realização de ativo. Isso é normal, tá? Então, pode sim ocorrer a venda dos bens por valor inferior ao de avaliação, tá? Tranquilo isso aqui? Aí nós temos aí doutrina, nós temos aí regrinhas formais, tá? E aí a gente destaca aqui, turma, as chamadas venda extraordinária e venda sumária, que eu coloquei para vocês nos artigos 46 e 145, né? São observações importantes aí. O que é a venda extraordinária? O artigo 46 ele vai falar assim, ó, a aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência, prevista no artigo 145 desta lei, dependerá do voto favorável de credores que representem 2/3 dos créditos presentes à Assembleia. O que significa isso aqui? Os credores em Assembleia, eles podem aprovar vendas de ativos da massa de forma extraordinária, ou seja, fora das formas previstas no 140 que a gente já viu. Quando que isso vai acontecer? Às vezes, nós temos aí ativos que são extremamente depreciados, beleza? Que são mais complicados de se conseguir vendedor. E aí o administrador judicial pode estipular outras formas de realização do ativo, tá? E aí ele vai inovar aqui buscando comprador e buscando vender esses ativos de outra forma que não é prevista no artigo 140. Só que, obviamente, os credores têm que autorizar isso, tá? E aí os credores vão aprovar essa forma alternativa lá em Assembleia de Credores. Essa é a venda extraordinária, ou seja, é extra o que está previsto no artigo 140. É outra forma de se vender os bens da massa, como forma de se adaptar aí à realidade dos bens, né? A realidade da empresa. E a venda sumária, que a gente vai encontrar lá no artigo 111, o que diz a venda sumária? Está embaixo aí, eu coloquei para vocês com um comentáriozinho do Fábio Lhoa sobre tanto a venda extraordinária quanto a sumária. No artigo 111 vai dizer, o juiz poderá autorizar os credores de forma individual ou coletiva em razão dos custos e no interesse da massa falida a adquirir ou adjudicar de imediato os bens arrecadados pelo valor da avaliação, atendida a regra de classificação e preferência entre eles, ouvido o comitê. O que é isso aqui? Isso aqui é muito interessante, a venda sumária. Venda sumária é o seguinte, os próprios credores podem adquirir os bens da massa. E é isso que o 111 define. Os próprios credores podem adjudicar os bens em pagamento dos seus créditos, tá? Isso é comum de acontecer, inclusive. A depender do tamanho da falência, do número de credores, os credores optam ali, o credor específico opta por ao invés, né, de realizar o ativo, adjudicar, ficar com o bem, tá? Obviamente, se a gente tiver uma situação em que tem poucos credores, né? E aí eu tenho um credor lá que é titular de um crédito muito alto e tal, ele pode optar por ficar com o bem ao invés de ocorrer a realização de ativo, tá? Essa é a venda sumária. Os próprios credores, guardem isso, podem adquirir os bens da massa, tá? Eles podem adquirir os bens da massa em pagamento dos seus créditos, tá? E aí, obviamente que depende do caso concreto, se isso vai ser interessante, se isso é possível, se isso não vai prejudicar o pagamento de outros credores, etc. Tá? É o caso concreto que vai definir, mas isso é plenamente possível os próprios credores adquirirem os bens da massa. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Importantíssimo isso, tá? Além disso, tem algumas regrinhas formais que é importante vocês destacarem, que é a seguinte. Realizado o ativo, turma, o administrador ele tem que depositar os valores em uma conta remunerada, tá?
lembrem-se que o administrador ele tem que otimizar, né, a massa falida, ele tem que fazer a massa falida trabalhar para ela mesma, para gerar recursos para ela mesma, para ela conseguir pagar o maior número de credores. Né? O administrador ele pode até ser responsabilizado se ele não adotar esse tipo, né, de cuidado com a massa falida. Então, ele é obrigado a fazer os valores obtidos com a realização do ativo rentabilizarem, tá? Gerar recurso, beleza? Gerar renda, né? Ou seja, ele tem que depositar os valores em uma conta remunerada, tá? Isso aqui é importantíssimo. Obviamente que ele vai depositar esses valores num fundo DI de um banco, né? Uma renda fixa, com pouco risco, com baixo risco, né? Beleza? Uma conta de poupança. Poupança é muito ruim hoje em dia, né? Paga muito pouco. O administrador ele tem que ter um mínimo de conhecimento em finanças, né? Porque ele vai ter que gerir aqueles recursos da massa ali. Então, o ideal é que ele busque um fundo DI, né? De preferência com taxa zero de administração, né? Para que aqueles valores sejam preservados ao máximo e ainda gerem rentabilidade para a massa, né? Então, hoje se indica muito os fundos DI, tá? Os fundos DI são fundos de renda fixa, né? Com o risco, mesmo o risco da poupança, né? Praticamente. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso que a gente tem que saber sobre realização do ativo. Coloquei para vocês aí no final uma jurisprudência, para vocês darem uma olhada, lá do TJ de São Paulo, tá? Aí acerca de escolha de casa leiloeira. Depois, né, quem tiver aí com tempo aí, baixa o inteiro teor do acórdão desse julgado, para vocês verem na prática aí a coisa acontecendo, tá? Beleza, pessoal? Mas é isso aí, né? Até a nossa próxima aula. Um abraço para todos aí. Qualquer dúvida me enviem pelo SGA, beleza? Que eu respondo prontamente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.